gente! Estamos iniciando mais um episódio do Talk com Edna Esmeraldino. E se eu fosse você, não passaria esse vídeo, porque, na minha opinião, hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes de todos que nós já fizemos aqui no canal. Porque a maioria dos assuntos que a gente traz aqui, a gente fala sobre coisas que já aconteceram e você aí de casa assiste para remediar um problema que você já tem. Este que nós vamos falar hoje, você pode prevenir, você pode se preparar para ele. E o nosso assunto de hoje, bem pertinente, como vocês sabem, Edna Esmeraldino e Dr. Roberto Esmeraldino. Dr. Roberto é médico geriatra e nós vamos falar hoje sobre idosos. Eu não sei se vocês sabem, mas questões de dados, né? Extremamente importantes. O Brasil atualmente tem em torno de 16% da população de idosos. E segundo a OMS, até 2030, nós vamos aumentar esse número de idosos, né? O Brasil será o quinto país do mundo com maior número de idosos. Então, posso te corrigir? Sim. Corrigir não, dá um palpite. Hoje são 33 milhões de idosos no Brasil. Lembrar que idosos no Brasil é acima de 60 anos. País do primeiro mundo é acima de 65 anos, tem essa diferença, né? País, vamos dizer, subdesenvolvido 60, desenvolvido 65. Então, 33 milhões de idosos. Em 2050, 65 milhões de idosos. Quase dobra. Nossa, é Ou muita dobra. coisa. O 16 que eu digo é 16% da população de E idosos. 2050 Isso atualmente. não está longe, né? Não, vai aumentar muito. E eu quero te convidar para fazer uma reflexão comigo. Mas antes da gente fazer essa reflexão, quero deixar aqui os nossos avisos básicos, né? Se inscrevam no canal, encaminhem para quem vocês acham que precisa ouvir. E este tema de hoje, todos nós precisamos ouvir. Depois eu já vou apresentar nossas convidadas de hoje, que são duas amigas maravilhosas, que a gente tem a honra de conseguir uma agenda com elas, que ela é super comprometida com o trabalho dela, difícil encontrá-la em Blumenau, mas nós conseguimos agenda e vocês vão adorar conversar com ela. Mas antes de apresentá-las, eu vou fazer uma reflexão com vocês e antes disso quero lembrá-los que agora nós estamos com quase 800 mil visualizações. Olha, eu acho que uns 840, né, Edna? 800 e poucas mil visualizações, isso é um número extremamente todo expressivo. Ele é o menino dos números que fica lá olhando o quanto vocês assistem ou não, isso pra gente é muito importante e você pode ser um patrocinador aqui dos nossos episódios. Então a sua marca vai aparecer aqui, nós vamos mencioná-la tanto aqui quanto no Instagram. Você pode aliar a sua marca, o seu produto aos nossos conteúdos aqui do canal. Nós temos um público muito fiel, né, que é o público do Dr. Roberto, o meu, o dos nossos convidados. Então, por gentileza, se você tem interesse de ser um dos nossos patrocinadores, liga aí para esse número que está aparecendo na tela, entre em contato com a gente. O feedback que a gente tem é muito bom, né? Sim. As pessoas gostam muito. Eu acho que o canal que a gente tem aqui é para realmente trazer informações importantes, relevantes, mas de uma forma leve, não daquela forma difícil de... Então, eu escuto muito no consultório, até a gente utiliza bastante para orientar os pacientes. Eles veem e passam para toda a família. Que legal. E deixa eu apresentar, então, as nossas convidadas. Denise dos Santos é uma amiga muito querida de muitos anos. Eu lembro da Denise de quando eu era criança, quando meus pais foram embora para a Argentina. Mas a Denise era adolescente. Não, nem existia, nem pensava em existir. Eu não lembro se a Denise já era casada naquela época, se era, eu acho que era recém-casada, né? Muito recém-casada. Isso tem tempo, gente. Eu vou fazer 50 anos este ano. Em julho. E eu conheço a Denise desde essa época. A Denise cresceu muito profissionalmente, se tornou uma pessoa extremamente relevante na nossa cidade, no nosso estado e agora no Brasil também. Para quem não conhece a Denise dos Santos, ela é conferencista, enfermeira, pedagoga, pós-graduada em gestão pública, suplente de senadora, nossa futura senadora, com certeza, ela é suplente do senador Amin, né? Casada com o deputado federal Ismael dos Santos, que é nosso amigo também, vamos trazê-lo aqui para conversar também muitas coisas que são necessárias. E antigamente a gente conhecia a Denise como a esposa do Ismael. Agora, o último detalhe que a gente menciona, agora o Ismael que é esposo da Denise, para vocês verem como as coisas mudam. E também temos a honra de ter a Deise, que é filha do deputado Ismael e da Denise, Deise Antunes, que é jornalista também e veio para enriquecer o nosso bate-papo aqui. A gente não combinou nada com a Deise, a gente falou, Deise, você é convidada, senta aqui, faz perguntas e vamos bater papo.
e o Dr. Roberto Esmeraldino, como vocês já conhecem. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se eu convidasse vocês para fazer uma viagem, você aceitaria? Aí você ia dizer, depende para onde é essa viagem. Meu marido. Primeira coisa que ele ia perguntar, aonde que a gente vai ficar? Qual é o hotel? Tem ar-condicionado? Tem reserva? Quantas estrelas? E começava por aí o papo para ver se ele vai na viagem ou não. Mas se você soubesse, se todo ser humano recebesse um comunicado que daqui a 30 anos você vai fazer uma viagem, querendo ou não querendo, daqui a 30 anos virão nos buscar e nós teremos que ir para essa viagem. Uma viagem só de ida, nós vamos para o deserto do Saara. Aí, beleza, passa. No começo fica todo mundo meio chocado, mas como passa um tempo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 15 anos, a gente esquece. Passa os 30 anos, vem nos buscar, nos levam e nós vamos para o deserto do Saara. Primeira coisa que vai acontecer quando a gente chegar lá, o pessoal vai começar a reclamar, né? A Denise e a Deise, que estão no meio público, sabem o quanto isso é verdadeiro. Mas tinha que trazer protetor solar? Mas aqui não tem água? Mas aqui é muito calor? Vai começar as reclamações, né? Mas por que não avisaram que a gente teria que vir preparados? E assim vai começar. A primeira coisa que vão abrir uma barraquinha, setor de reclamações. Essa história fictícia é a nossa vida. Todos nós viemos para esse mundo, sabemos que nós vamos para um lugar chamado morte. Todos nós vamos morrer um dia. Ninguém sai vivo dessa vivência que nós estamos. A partir do momento que nós nascemos, a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Como ir para o deserto do Saara? Não adianta dizer, mas eu não gosto, Edna, odeio o calor. Eu não ia querer ir para o deserto do Saara. A pessoa que marcou essa viagem ia dizer, problema seu, se você gosta do calor ou não gosta, você vai e acabou. A morte, ela é exatamente assim. Tem um livro que está fazendo bastante sucesso, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. As pessoas não querem nem ler o livro. Normalmente, eu conversei com uma amiga, quem lê o livro é porque ganhou de alguém, que ninguém quer saber desse assunto, ninguém quer se preparar para isso. Eu brinquei com as meninas aqui, vou fazer 50 anos agora em julho, mas na minha cabecinha eu penso que eu tenho 30. E, na verdade, se eu for olhar pelo meu histórico familiar, minha mãe faleceu com 54 anos de idade. Nossa. Se eu fosse falecer com a mesma idade dela, se eu tiver os mesmos hábitos dela, a minha tendência é ir logo também, ou seja... Mais 10%. A maior parte da vida já passou. Então, nos prepararmos para essa viagem que pode ser desagradável, mas todos nós vamos fazer. É extremamente necessário. A gente precisa falar sobre isso, precisamos tomar medidas necessárias para que essa viagem seja o menos desagradável possível ou o mais agradável possível. Porque não tem como a gente escapar. Todos nós vamos morrer. O que vai fazer a diferença é como nós vamos chegar lá. De que forma nós vamos passar por isso. O Dr. Roberto vai compartilhar com a gente, a Denise também como enfermeira. A Denise perdeu a mãe, perdeu o sogro, né? Vamos falar sobre isso. E ela acompanhou muito bem essa evolução. Uma coisa que as pessoas não têm noção. As pessoas falam... Minha mãe, quando a gente falava alguma coisa, ela puxava assunto de morte, a gente falava, para mãe, não fala sobre isso. A gente não quer falar sobre a morte. Mas a Denise, inclusive, que mencionou esse texto comigo, nós conversamos, ela falou, ninguém quer falar disso, e é verdade. Mas todos nós vamos chegar lá. Então, nosso objetivo hoje é sentar com vocês, bater um papo franco e aberto sobre isso, para que quando você chegue no deserto do Saara, no mínimo você tenha levado um ventiladorzinho, que tem umas opções para levar, água, guarda-chuva, o que for necessário. Nem só você, né? Alguém da família, certo? Exatamente. Porque quanto mais a gente viver, mais perdas nós vamos ter. Isso eu vejo no consultório direto, né? E não quer dizer que o mais velho vai antes. Eu vi isso com um caso de um casal... Não, a gente tem muitas crianças que morrem todos os dias. Nascem também. Exatamente. É o ciclo. Eu tenho uma amiga que fala assim, que ela se programa para ter uma morte súbita. Eu achei engraçado, mas é bacana. Eu gostaria também de morrer de morte súbita. Mas é a maioria, doutor, ou é a minoria que morre de morte súbita? Não, a minoria. É a minoria, é 1 em 1 milhão, é ganhar na Mega Sena. É o que todo mundo quer, mas a é a única minoria. certeza que nós temos é que a gente vai para o deserto do
do Saara, e a gente tem que se preparar para isso. Então, bem-vindo ao nosso bate-papo, meninas, vamos lá. Denise, você, não sei se eu posso perguntar a tua idade. Tá Pode. com quantos anos hoje, Denise? Em julho, eu faço 60 anos. Sério? Nossa, 10 a mais do que eu. Meu Deus, então você era muito novinha naquela época. Eu vou fazer 60. Isso vai dando medo. E eu... Não, eu estou Mas se assim... sente bem, Você né? se sente com 60 anos, Denise? Eu não me sinto com 60, mas estou preparado para essa fase. Que legal. Eu venho me preparando, quando chegou aos 58, opa, falta 2 anos. Me preparando sempre, porque quando eu tive meus netos, quando você tem os netos, você vê que o tempo está passando. Você olha para o teu neto, 10 anos, 10 anos, meu neto, 8 anos, a minha neta. O tempo passa, porque a gente só percebe vendo os filhos, quando estão crescendo, e os netos. E eu me sinto assim, me sinto bem preparada para enfrentar nova fase da minha vida, porque todas as fases da nossa vida não são as mesmas. Sim, são bem diferentes. São diferentes. Tem características diferentes. Hoje eu sou vó, então assim, acho que eu não me sinto, como eu digo assim, eu não me sinto tão velha. Não, e não é, pelo amor de Deus. Os netos renovam você. Só de eu falar o nome deles, a alegria brota lá do fundo do meu coração, e isso me faz bem. E tudo que nos faz bem Traz felicidade. traz felicidade. Se você é feliz, o teu semblante, às vezes vem as rugas, mas o que realmente mostra é a alegria no teu semblante. Então, assim, eu estou bem preparada para essa fase que até o meu marido começa assim, falar, porque eu sou um mês mais velha do que ele. Ele fala assim, Só que ele não gosta que fale a idade dele. Ele quer ser o mais velho. Então ninguém sabe. Ninguém sabia. Manda as traças aí dele. Ele não quer saber. Ele só fala assim para mim. Eu falei, pois agora eu vou fazer 60. Eu vou fazer, mas ele não. Ele sempre fala que tá com 50, 53, ele nunca admite. Ele nunca diz eu posso corroborar uma coisa? Eu estava pensando aqui agora, estava até falando com o senhor ontem. Fala assim, a terceira idade é a melhor idade. Eu discordo. Eu acho que a melhor idade são todas as idades da vida. Né? Porque você falou, cada idade tem as suas características próprias de cada idade. Então, assim, a melhor idade são todas. Saiba viver, né? Outra coisa, saiba envelhecer bem. Envelhecer é um privilégio de quem está vivo, né? Hoje nós temos recursos, a gente tem dermatologista, geriatra, que nos ajuda a envelhecer de uma maneira melhor. A gente ter 50 e não parecer tanto, a Denise não parece que tem a idade que ela tem. E não é porque nasceu em berço de ouro, porque a gente vai falar um pouquinho da história dela de vida, né? Nós viemos de uma geração que não foi preparada para envelhecer. Ninguém falava sobre isso. Mas eu lembro, você deve lembrar também, Denise, que do nosso tempo, quando a gente olhava para alguém de 50 anos, era uma senhorinha de cocozinho, de cabelo branco, sentada fazendo tricô. E hoje, esperando morrer. as senhorinhas de 50 a 60 anos, a gente está na academia, está caminhando, está indo no dermatologista para parecer que tem 40, né? Parecer um pouco menos. Então, a gente foi mudando a nossa cultura. Você, Deise, em casa, já acredito que foi diferente. Teus pais já tem uma cultura melhor de preparar você para envelhecer. Na verdade, é o que tu falou, assim, meus avós, para mim, já eram velhos, não eram pessoas novas. Como se tu nunca conheceu eles jovens. Nunca conheci eles jovens, assim, a aparência já era de vô mesmo, né? Ao contrário da mãe, que hoje eu acredito que os meus sobrinhos olham e, nossa, né? Tem a avó jovem, né? A avó pra frente. Isso. Então, a gente vê que com o tempo também, eu acho que as pessoas estão se cuidando mais, né? E isso mostra no semblante mesmo da pessoa, que ela tá mais jovem por causa da aparência, porque ela vem se cuidando mais, coisa que nossos antepassados, nossos avós não tinham essa oportunidade de conhecer métodos e até de se cuidar. Era mais trabalho, era mais o braçal, então eles se desgastavam muito mais, informações eram menos, né? Você como jornalista sabe, hoje tem informações boas e ruins, né? Tem muito fake. Sim, tem de tudo, né? Mas tem muita coisa boa. Tem
Hoje a gente não pode dizer que não tem informação. A informação está ao acesso de qualquer pessoa, né? Claro, como o doutor Roberto falou, a gente tem que selecionar e muito bem as informações, porque você abre ali o Instagram, É também muita informação, né? muita coisa, pessoas que Todo se mundo sabe dizem tudo. doutor disso, doutor daquilo, mas não tem uma vivência, uma experiência para poder falar sobre, Até né? acho que antigamente a gente tinha que ficar caçando aquilo que a gente queria saber. Hoje na internet tem tanto que a gente nem sabe Tem mais que o que é. peneirar o que vai É. ler. A gente já tem que fazer uma seleção Sim. o que vai olhar, né? Falando sobre isso, eu gostaria de conversar sobre isso com a Denise. A Denise passou por alguns problemas de saúde, assim como eu também, meu foco passou a ser olhar para a saúde, cuidar de mim de uma maneira diferente quando eu perdi minha mãe. Né? Quando minha mãe, super jovem, com 54 anos de idade, extremamente ativa, trabalhando, independente em todos os sentidos, infartou e morreu. E aí a gente para e fala, opa, peraí, como assim? Eu até pensava que algum dia eu poderia não ter a minha mãe presente, mas você pensa que vai começar a pensar nisso lá pelos 80. E também tem o preparo, né? Eu acho que... E a gente não se prepara para isso. E você literalmente leva um susto, mas você repensa a sua vida. Ali eu comecei a olhar. Depois que eu casei com o Roberto trouxe muito mais esse conceito para mim, né? Do quanto os nossos hábitos familiares, se forem mantidos, a tendência é que a gente tenha os mesmos problemas. Se a minha mãe teve problema do coração, aliás, eu tenho problema no coração Mas também. manter os mesmos hábitos, Exatamente. Pelos hábitos, Uhum. em todos os aspectos, hábitos alimentares, Tudo. atitudes, tudo. emocionais. A nossa genética, vocês sabem, o doutor Roberto sempre fala aqui, a nossa predisposição genética para qualquer problema é só 30%. Então, e a gente acha que, não, eu sou gordinho porque minha mãe era gordinha. Não, eu sou gordinho porque eu como a minha mãe. Porque eu não como salada, porque eu não me exercito, né? São hábitos de vida, é a nossa ambiência que influencia muito mais. E a gente só tem esse conceito agora, então a gente começa a cuidar. Mas eu queria saber da Denise. Você, Denise, vem já de uma família que tinha o hábito de se cuidar ou você? Porque a Denise, ela se exercita, ela caminha. Lá em Brasília, ela faz altos vídeos caminhando na lagoa, lá maravilhosos os cenários. E ela tem um ótimo geriatra também. Tá sempre no médico E dizem que fazendo... ela caminha por Brasília toda. Exato. Brasília é pequena para ela, né? E ela se cuida muito, a gente sabe disso, tá sempre fazendo os exames, cuidando da rotina. Mas você já veio com esse hábito de família ou você adquiriu isso após os problemas de saúde que você teve? A minha mãe, até, né, vamos falar um pouquinho nela, que a minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre se cuidou na alimentação. Minha mãe sempre foi muito elegante, Magrinha, linda. magra, sempre muito... Toda durinha. É verdade, é verdade. Ela levantava, quando eu chegava da escola, eu começava a chorar, doutor. Por quê? Mãe, a senhora vai sair. Ela falou, eu não vou sair, filha. Ela se arrumava como ela fosse sair. Tava sempre bonita. Linda e de avental. Daí, Que porque eu sabia bonitinho. que ela tirava aquele avental e ela já saía. Já tava bonita? Tava bonita. Mãe, daí ela dizia, filho, eu não vou sair. Então, a minha mãe também sempre cuidou da alimentação Muito vaidosa ela era. Que legal. Importante também. ela cuidava da nossa alimentação, ela realmente também, ela não trabalhava fora, ela se dedicou, nós, filhos, nós somos em 4, eu e mais 3 irmãos, então ela fazia a comida muito gostosa, muito legumes, muito verduras, e nós éramos de uma família bem simples. Eu vim de uma família bem simples, só que, graças a Deus, nós tínhamos, não faltava o pão de cada dia. Que legal. A gente não tinha, assim como eu tinha... Não tinha luxo. Não tinha. Eu tinha 2 sapatos. Um preto e um branco. E daí... Tinha que cuidar um para sair. Né? Não podia gastar. Não podia gastar. E como meu pai tinha um primo, que era sapateiro, o pai da Regina, ele ensinou meu pai a trocar o tacão, pintar os sapatos. Daí a minha irmã mais velha tinha um sapato lá, daí eu falei assim, pai, eu queria de aniversário um sapato. Daí, e eu fiquei muito faceira, né? Ele disse, então, você quer um sapato, filha? Quero. Ele levou o meu sapato branco, trocou o salto e daí eu cheguei, daí ele disse assim, o teu presente tá lá
aonde está o teu sapato? Cheguei lá, o branco não estava, mas estava o marrom. Tinha um novo ali. Novo. Ele trocou o tacão, Pintou. pintou, ficou novo. Eu nunca me esqueço daquele presente. E eu amei, porque nós éramos cristãos, o único lugar que nós ia era escola e igreja. E daí eu falei, pai, que presente que o senhor me deu. Pai, mas eu quero branco, porque amanhã eu quero ir com branco. Ele falou, Quero variar. olha, eu vou ter que contar uma história para você. O branco virou em marrom. Mas o salto é diferente. O pai trocou. Então, assim, a gente era simples. Meu pai era uma pessoa maravilhosa. É como todo o Ismael dizia: o teu pai é a mãe. A minha mãe era mais Era mais linha dura, dura. mais. Então, assim, a gente era muito feliz. Nós tínhamos, graças a Deus, na mesa a verdura, a carne. Então, a minha mãe fazia milanês para render mais. Tudo ela fazia. Do arroz que sobrava, fazia o bolinho bem feito. Nada ia fora, né? Nada. E tudo, a minha mãe fazia tudo muito bem feito. Então, assim, eu vim. E como ela se cuidava, às vezes ela dizia assim: Denise, chega. Você já comeu uma fatia de pão? Chega. Eu disse, mãe, mais um. Chega. E eu via que ela queria controlar no sentido daí. E nós, realmente, eu e minhas irmãs sempre fomos bem esbeltas devido que minha mãe, né? E gostar de exercício, quando eu era adolescente, eu entrei no grupo de ginástica ritmo. Então, eu amava. Eu pulava naqueles cavaletes, que depois eu tive problema médico. Você não tem cartilagem nas últimas vértebras. Nossa. Porque quando eu era adolescente, eu pulava naquele cavalete e batia. Então, não se formou. Quando você não sentia nada, né? Nada. E olha, e daí também jogava vôlei, sempre gostei de esporte. Minha irmã era professora de educação física. Então, assim, sempre gostei de me exercitar. E agora chega uma fase que você tem que se exercitar. E o que eu gosto, ar livre e que não tenha ninguém me Por perto. atrapalhando. Não é muito adepta da academia. Não, não gosto. Prefere ao ar livre. Não gosto porque barulho. Segundo, se você olhar na academia, quem está lá na academia Fechado, que realmente não é que precisa, está Sim. lá só para mostrar o seu corpo. E eu me lembro que o nosso rapaz lá que estava, daí eu falei para ele, escuta, rapaz, por que você não me dá atenção? Eu estou aqui na esteira, estou quase 1h30 e você nem olha para mim, você fica olhando para as outras. As gatinhas, boa. Daí, e outra, eu tinha que comprar roupa à altura das madames. Sim. Daí fui lá comprar, é tanto isso. É um absurdo de caro a roupa de academia. Então, eu disse, Deixa eu sozinha na esteira. Deixa eu Eu nem quero esteira, porque eu disse para ele assim, eu não suporto esse barulho, eu falei para ele. Vocês tinham que colocar uma música evangélica. Ele começou a rir. Edna, ela está falando a importância do exemplo familiar. Né? E aí, deixa eu perguntar para o doutor. O que é mais importante? Qual exercício é o melhor? O que a gente faz na natureza ou na academia? Eu estava falando, até fiz um vídeo. Porque eu já sou adepta do ar-condicionado, não gosto de suar, meu cabelo, Deus o livre, prefiro o ar-condicionado. São hábitos e gostos diferentes. Há algumas coisas importantes, né? A gente sabe que o exercício bem feito é muito importante também para a manutenção da saúde. Atualmente, no mundo moderno, bate taxa de sedentarismo altíssimos, né? Principalmente nas Américas. Outra coisa, qual o melhor exercício fazer? Primeiro, aquele que a pessoa gosta. Tá? Não adianta pedir para a Denise lá lutar boxe, ela não gosta de boxe. Né? Ou fazer uma esteira na academia se ela não gosta. Então, essa é a primeira coisa. E segundo, se ela pode. Né? Vou dar um exemplo, acabou de falar da ginástica. Gosta de ginástica, mas não tem cartilagem para fazer ginástica. Então, no fundo, não existe o melhor exercício. Existe aquele que a pessoa gosta e que a pessoa pode. De preferência, como você falou, tendo alguém que oriente, né? Porque, pelo menos, para que não tenha nenhuma lesão. Caminhar Porque na nossa idade, a gente vai se movimentar, a gente já se lesiona. Então tem que ter esse cuidado. O caminhar, Edna, assim, devagar, com um bom tênis, é mais difícil ter lesão, né? Como falou, e a natureza eu acho legal, porque você fica interagindo, você escuta o passarinho, vê ali, poxa, mudou aquela casa ali, mudou, né? Essa árvore que cresceu, ali derrubaram.
É isso que eu acho que conecta a pessoa. E é uma forma também da gente desestressar, né? Daisy, você trabalha bastante em escritório e tal, enfim. Quando a gente trabalha muito num ambiente fechado, eu acho que é gostoso, né? Você sair, estar na Na natureza. verdade, eu optei pela academia, porque a Eu também mãe sou da tem a academia. vista maravilhosa e Aham. lugares para caminhar lá. Sim. Hoje eu não tenho essa estrutura aqui em Vamos Blumenau, não caminhar em vejo Blumenau, isso. nesse calor É, Você, infernal, você não faz que dá? horas de eu noite, faço Daisy? academia à noite, que é o que eu consigo no meu horário, e também até uma colega falou para mim: "Ah, tá indo na academia para corpão e tal", mas na verdade eu Pessoal vejo só por pensam isso, né? necessidade, Sim. né? Falei que eu fico muito tempo sentada, então as minhas pernas não estavam mais aguentando. Então eu faço academia para saúde mesmo, porque eu Uhum. sinto que daqui a pouco eu vou estar cheia de varizes, cheia de problema, porque é muito tempo sentado Ô, e Edna, outra pergunta legal, como ela falou, qual o horário de fazer? O melhor Qual o melhor horário horário? é o horário que a pessoa faz. é, Esse é o é melhor horário. verdade. A Na gente ve- vê alguns videozinhos na internet. O melhor exercício é. Não, o melhor exercício é aquele que você gosta, como o doutor falou, que está adequado à Pode. sua realidade, né? É No meu verdade. caso, eu já fiz cirurgia de coluna e tal. Não é qualquer exercício que eu É posso igual a fazer. mãe. Não posso fazer sozinha, eu preciso de um acompanhamento, preciso de um profissional que me diga o que eu posso fazer ou não, por questões já da minha saúde. Então, isso é importante, né? A gente Fundamental. entender, não tem receita de bolo, é aquilo que melhor se Agora, adapta deixa eu pra defender gente, um né? pouco também o brasileiro, né? O brasileiro, ele trabalha bastante em geral, Graças a né? Deus, né? A gente vê, às vezes, sai cedo de casa, não volta para almoçar em Nem casa tem e tempo. chega tarde, lá pelas 7 horas e tal. Então, em geral, chega cansado, né? Então, dizer, isso é uma coisa que nos joga contra fazer o Uhum. exercício. Você tem que ter muita força de Tem vontade que. e disciplina. Mas eu acho que vale também acrescentar que você não precisa fazer todos os dias. Você pode escolher 3 Justamente. dias na É semana, isso aí. 2 dias na semana, que é, por exemplo, para mim é o viável, né? Eu não consigo todo dia que eu vou ficar cansada. Então eu treino É quando isso aí, eu Deise. consigo. E questão do horário, por exemplo, eu treino 9 horas da noite, né? Tipo, às vezes a pessoa, Você vai às 9 é horas da 9 noite. horas da noite. Eu chego 11 horas em casa. É difícil porque por conta que tu vai dormir e tudo mais, acordar cedo. Só que a questão é que tu é aquela questão, o que cabe pra ti, é a tua rotina. Então, se Tem que é ser o uma que dá, prioridade, é uma né? prioridade. E os benefícios, muitas vezes a gente não sente no presente, né? Uhum. Os benefícios do que a Deise está fazendo hoje, no dia a dia dela, ela vai sentir quando ela chegar lá no Saara. Quando chegar naquela fase da vida em que todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Mas de que forma será essa nossa Sim. morte? Né? Da forma mais lenta, a gente vai ser premiado? A cada 10 pessoas, só uma morre de morte súbita, como a gente falou, né? Mas Uma Eu coisa acho que também não só na rápida. morte, mas na vida, porque como você tá vivendo hoje com dor, né? Você tá com, não consegue se esticar, não consegue se A abaixar, qualidade de vida, o né? é isso alongamento, mesmo, né? concordo. Agora, rapidamente, só para falar, a gente acha também assim, que eu também achava. Morte súbita, as pessoas sofriam mais. E vamos dizer, a pessoa que fica com a morte arrastada, às vezes, no hospital, meses, por algum problema, câncer, problema cardíaco, a gente acabou de falar agora de transplantes, a família se preparava. Mas, no fundo, eu vejo que não é isso que acontece. Claro, a morte súbita, né, um acidente de carro, um infarto fulminante, é mais difícil, porque ninguém estava preparado. Mas eu pergunto para a maioria das pessoas, senhoras, né, que perderam mais de 1 ano, 2 anos atrás, elas ainda não conseguem aceitar a perda daquele ente querido. É difícil. Sim. Quando minha mãe faleceu, né, foi morte súbita, eu lembro, a gente passa por todas as fases ali do luto, inclusive questionar Deus, né, por que que a gente acha que é só com a gente que está Sim. acontecendo aquilo ali. Ninguém perdeu mais ninguém na vida. Depois o tempo vai passando e eu lembro que na época eu pensava, por que que Deus não permitiu que ela fosse para o hospital, ficasse um tempo lá para a gente ter tempo de se preparar? Quando passa o tempo, você começa a pensar, mas peraí, aí ela iria sofrer, então o que é melhor? Né? E na Na, A verdade, Denise pode falar também que a mãe dela teve uma na, doença eu ia falar isso, que crônica. a avó, na verdade, a gente teve tempo de se acostumar com a realidade da vida dela, que ela é estava para menos partir doloroso, né? e ela ficou 1 ano, né, mãe? Eu trouxe ela não morava aqui, né, em Blumenau, ela em Lages. Moraes Lábios. E Que eu sempre idade que ela estava quando faleceu, Denise? 87. E eu sempre tive desejo de ter ela Perto. perto. Daí o Ismael falou assim: você sabe exatamente o que você quer? Porque a gente viu que ela começou a ter quedas, então não daria mais para ficar sozinha, né? Teria que arrumar uma cuidadora. E daí eu propus, eu e a Deise, eu disse, Deise, vamos procurar um lugar para nós achar e colocar a mãe.
Porque a minha mãe, ela também era muito difícil, muito dominadora, Personalidade. Opinião muito, forte, né? muito Opinião forte. consciente. Daí ela chega na tua casa, ela já quer mudar. Ela O chega vaso, com a muda mala e isso, tudo. muda aquilo, Chega sabe? chegando. Chega, assim, as minhas irmãs, a mais velha falou, meu Deus, né, a mãe não, né? Não dá. Então não dá. Daí eu falei, comecei a orar, a gente achou a casa Elizabeth para trazer ela. Ela ficou muito feliz, porque, doutor, minha mãe, depois que meu pai faleceu, que faz 12 anos, a minha mãe, ela mudou. Ela não era mais aquela mãe que nós tínhamos. Isso que a gente falou, né? Ela Certeza. mudou, ela se tornou rude, ela se tornou egoísta, ela se fechava. Meu pai deixou uma casa muito linda, muito boa para ela. O que... Você acha que ela perdeu a alegria? Acho que ela perdeu o chão, ela perdeu a segurança. O que ela queria fazer? Ficar assistindo televisão o tempo todo, ia na cozinha, para dizer, pegava as frutas, tá, e ficava lá assistindo televisão, comendo as frutas. Daí nós arrumamos uma senhora, a mulher preparava o almoço, ela vinha, almoçava, cama e pijama. Um dia eu cheguei lá... Eu acho que vale ressaltar que ela não se preparou para esse Para ambiente. enfrentar essa. E ela, de pijama, eu falei assim, mãe, por que de pijama? Tanta roupa a senhora tem, tanta roupa bonita, né? E a primeira coisa também nos deixou muito triste, assim, ó, ela não queria mais sair. A primeira coisa, não queria ir mais na igreja. Porque Ela tem não as recebia a sobrinhas, gente, por exemplo, as pessoas iam lá, ela não recebia, ela ela não se queria. escondia. Isolamento social foi uma isso. coisa que E a gente, foi forte para ela. muito assim, ó, porque assim, ó, a gente era acostumada assim, sair daqui, chegar lá, a mesa já estava pronta para o café, a nata da marca que o Ismael gosta, o pão filha que você gosta, o bolinho que a Daisy gosta, o Israel gosta disso. E Todas- acabou tudo. Acabou tudo. As minhas irmãs lá iam, batiam, ia embora. Uma ligava para outra. A mãe tá em casa. Uma vez eu Ela saí se de escondia. Blumenau, Se escondia. fui pra lá e saí de Blumenau, fui pra Lages, Lages. fiquei na casa da minha prima, fui visitar ela, apertei na campainha, ela na cortina, tchau. Você não abriu? Não abriu, ela não abria. E daí, quando nós trouxemos ela, o quarto é muito bom, tem o quarto, a sala, e a gente trouxe tudo dela e as roupas. A gente teve que lavar todas as roupas porque cheiravam mofo, porque ela não usava. Interessante. Não saía mais. Não, e daí que ali no lar tinha horário para tudo. E daí ela falava assim, ó filha, 7h30 já tem que levantar e tem que me arrumar. E daí a senhora já deixa a sua roupinha pronta e tá. E no começo ela foi naquele ritmo. Depois eu já tô cansada, arrumando as meninas trazer o café. Eu disse, não, a senhora vai. E daí, assim, ela gostou e daí é onde ela descobriu, ela veio de Lages, a minha irmã disse assim, ó, o médico disse que deu um problema no intestino da mãe. Daí eu levei ela no médico do intestino, o médico disse, não tem nada aqui. Daí eu disse assim, mãe, quanto tempo faz que a senhora não vai no ginecologista? Eu acho que faz uns 15 anos, desde que antes do teu pai morrer, eu não fui mais. Daí eu levei, e daí eu descobriu que era um câncer no ovário. Mas ela dizia assim para mim, filha, eu tô preparada. A avó era muito forte. Eu tô Muito preparada. forte. Ela não transparecia E você nada. acha que ela falava isso mesmo de coração ou De da boca coração. pra fora? Não, ela era forte mesmo. Eu tô preparada para vencer. Ela não estava preparada para morrer. Pra morrer. Ela dizia assim para mim: você venceu o câncer, não venceu, filha? E algo falou Ela dentro dizia de que mim. Deus ia curar ela, né? Que ia curar. Que bom, tinha Uhum. fé. Ela tinha fé. E ela tinha muito fé. E o que mais me chamou a atenção, quando eu passei todo o meu processo, que eu tive câncer de mama, eu não fiz químio. O médico disse, Denise, eu não sei. O resultado tu vai fazer rádio, depois a gente pode voltar a fazer químio. E daí eu disse, doutor, porque eu não quero perder meus cabelos. E daí eu não estou preparado, eu disse para ele. Então Deus tem que me preparar se for preciso. E quando a primeira coisa, minha mãe sabe o que disse? Nós dissemos, a senhora não vai fazer químio, porque o médico disse que teria. A senhora não vai fazer, mãe. Judia muito. E começamos a explicar tudo para ela. Ela falou, eu quero fazer. Doutora, ela fez 12 sessões de Nossa. químio.
Nossa. Forte, hein? Com Muito 87 forte, anos. muito forte. Tu ia lá, não parecia que ela E tinha quando nada. a E minha não so- reclamava. Não reclamava não nada, reclamava. Ela nada. chegava da químio, Então a gente nem achava que ela estava doente, porque Uhum. a Não gente não parecia, sabe não a dor que ela transparecia. Não, sentiu. Ela é forte chega- mesmo, é. Ana, porque pra não reclamar. E essa Ela nunca idade, ela reclamou. chegava, ela deitava no primeiro dia de químio, no segundo Uhum. dia já levantava normalmente. E daí minha sobrinha me ligou e disse assim: tia, a avó tá perdendo o cabelo. Ela perdeu todo o cabelo. E o maior choque meu, eu falei, Deus, eu não estou preparada para ver a minha mãe sem. E ela porque é visual, né? Uhum. eu queria que eu então fosse, mas não ela. E ela, cheguei lá, estava sem cabelo, ela falou, viu, filha? Olha, filha, eles... Mas ela era muito bonita. Era Então, linda. Nossa, E era olha, bonita. o Uhum. cabelo dela voltou, tava, né, bem bonito. Tem uma foto dela com o cabelo bem E bonito. o câncer, o médico disse, olha, ele não está, de agora, 3 sessões que nós estamos fazendo, não está mais Respondendo. não respondendo, aumentou, e ela E, não queria morrer, Denise, doutor. então, já que tá falando Ninguém, é sobre isso, difícil, né? A maioria das pessoas não querem as morrer. pessoas não querem, né? É. E, ok, e quem tá do lado? E a família? Como é que fica nesse problema? Porque isso é muito interessante. Como é que Falar vocês, sobre família, o cuidador, quem vendo que a cuida, doença né? está piorando, Sim. né? Justo para poder falar Eu disso. fiquei um tempo com a avó, né? Eu ajudei no começo e a gente percebia que ela precisava de pessoas o tempo todo com ela. Daí foi quando eles contrataram, né? Pessoas. Primeiro, nós daí contratamos, né? Não, antes de nós contratar, nós decidimos, cada semana um ia ficar, noite e dia. Então, as minhas irmãs vinham e ficavam fechadas de segunda. Mesmo lá no lar? No No lar. lar. Aham, eles tinham colchão Uhum. e nós ficávamos. Eu falei para o Ismael, não aguento ficar sem dormir. Então, nós vamos pagar alguém para dormir com ela e eu passo o dia com ela. E eu, assim, conversei muito com a minha mãe. Porque quando a gente viu essa mudança, depois que meu pai faleceu, eu falei, mãe, a senhora culpa alguém pela perca do pai? A senhora culpa a Deus por ter levado o pai? Porque minha mãe tinha uma vida o meu pai era muito amoroso, meu pai, Que tipo assim, casal bonito lindo, mesmo, lindo, né? era uma coisa assim que a gente ficava admirado como ele tratava ela. Ele tratava minha mãe como uma rainha, meu pai. Educadamente, ajudava a lavar louça. O que você precisa? Ele perguntava para ela. Então eu falei para ela, mãe, e há alguma coisa que a senhora. Daí ela falou assim: não, filha, não, tá tudo certo. E eu disse assim: por que a senhora não quer morrer? Porque a senhora sabe que a morte é um veículo que leva a nós. Tem 2 caminhos: céu e inferno. Escolha nossa, livre-arbítrio. Ou você quer ir para o céu ou inferno. Por que a mãe não quer morrer? Daí ela falava assim: eu gosto da vida. Eu gosto da vida. Interessante. Eu gosto da Com a vida. idade já avançada. Não, e ela sofreu, né? Porque se ela poderia já querer desistir por causa de todo o Ela ficou uns 2 sofrimento. anos, mais E ou eu Justamente, menos. digo tem assim, pessoas que retornando ali que eles estavam falando do cuidador que cuida, né? Uhum. Que o cuidado Sim. de quem tá cuidando. No começo, ela tinha que ficar, às vezes, para tirar o líquido da barriga, ela ficava um tempão no hospital, assim, 8 horas sem comer. E, tipo, eu fiquei com ela, outras pessoas ficaram. E não era fácil. E depois a é mãe desgastante esse teve período, que né? ficar dormindo, as tias também tinham que ficar dormindo com ela. Então, tipo assim, elas também precisavam se cuidar, todo mundo precisava se cuidar. Eu acho que esse movimento na família de saber que todo mundo também precisava olhar para si foi importante, porque senão todo mundo ia partir com ela, né? Exatamente. Agora, Edna, Uma família mais esclarecida, isso faz toda a diferença. Não é o mais comum, não é o mais né? comum. Mas faz toda a diferença. Só fazendo um intervalinho antes da gente continuar aqui, quero só lembrar vocês aí de casa, se vocês estão gostando do papo, curtam o vídeo, encaminhem para quem vocês acham. E neste assunto, todos nós, quem quer viver, quem quer envelhecer bem, precisa ouvir esse Encaminhe nosso para os bate-papo familiares aqui. todos. Encaminhe. E se você quer ligar a sua marca, ser patrocinador aqui do nosso podcast, por gentileza, liguem para esse número que está aparecendo na tela e a gente entra em contato com vocês, passando as possibilidades. Vocês não vão se arrepender. Com certeza não. Nós vamos tanto aliar a marca aqui também no podcast, como no nosso Instagram também, no meu e no do Dr. Roberto.